Então a gente vai estar falando aí sobre como a ansiedade ela impacta aí no sistema imunológico. E é um momento oportuno para falar sobre isso, né? Porque a época em que nosso sistema imunológico está sendo posto à prova, para ver se a gente consegue se livrar dessa doença ou passar imune aos efeitos dela. Então, assim, é um conteúdo de saúde pública, a gente pode dizer. Exatamente, né? Nesse sentido, a gente vê que, por conta da pandemia, da preocupação que se tem, né? Das pessoas, do modo geral, hoje, no mundo, de modo geral, nesse sentido, as pessoas, elas estão muito ansiosas, muito preocupadas, e até que ponto isso pode aí estar impactando na saúde das pessoas, né? Porque é comum que, diante de um quadro desse, mundial, muitos acabem ficando com bastante insegurança, seria a palavra que a gente poderia usar, né? Por conta dessa insegurança, aumenta-se a ansiedade. Por conta da ansiedade, evidentemente, a gente vai estar discutindo aqui quais seriam, então, os sintomas, quais seriam as consequências e como que isso estaria, então, impactando aí a saúde, o sistema imunológico. É interessante nesse sentido porque, por a gente estar aqui numa live, né, a gente se comprometeu, nós dois, né, está gravando. Às vezes as pessoas não conseguem, nem todo mundo consegue ver aqui ao vivo, porém, quando assiste depois, muitos repertórios a gente tem, né, muitos feedbacks positivos de quem está interessado em conhecer essa ideia de se conhecer mais, da sua própria saúde mental, de poder saber como que pode ficar mais forte, como pode lidar com isso, com muitas dicas práticas de quem já passou por isso. A gente fica muito feliz dos feedbacks que vem. E o que eu gostaria de falar nesse momento é que parabéns, né, para você que está assistindo essa live aqui gravada, ou para você que está conseguindo entrar aqui e assistir ainda com a gente, porque, de fato, esse reconhecimento pode mudar tudo, pode salvar a sua própria vida, pode salvar a vida daqueles que estão ao seu redor. Esse jovem, né, voltando à história, ele queria aprender a ser um bom lenhador. Por quê? Porque mesmo na sua juventude ele tinha notado que havia ali na sua cidade um senhor que era um melhor lenhador. Ele vai, com muito esforço, o jovem aprende a ser um excelente lenhador. E ele começa a se gabar, o jovem. Olha como eu estou bom, e fica praticando o esporte de lenhador e se diz muito bom, realmente ficou muito bom, excelente. E aí, num dia, ele resolve desafiar o senhor, desafiar o mestre que havia ensinado a ele. Aí, o mestre aceitou. O mestre já estava com movimentos bem lentos, calmos, já estava de certa idade. E ele pensava, eu vou ganhar ele porque ele é o melhor daqui, ele foi meu mestre, se eu ganhar, minha fama vai aumentar ainda mais na cidade. Isso lá no Alasca, que isso é comum, né? O senhor aceitou o desafio. Era um desafio de 8 horas. Nessas 8 horas, ambos teriam então que cortar uma quantidade de lenhas nesse período, e quem no final cortasse mais lenha, evidentemente, seria o campeão. O jovem começa então a cortar a lenha com alta velocidade, cortando freneticamente, sem parar. E de vez em quando ele para entre um tronco e outro que ele está cortando e olha para o Senhor. No que ele olha, ele observa o Senhor sentado. E ele, opa, vou ganhar fácil esse Senhor, esse velho. Assim ele dizia. Vou ganhar fácil esse velho. Continuava acelerando, cortando, cortando, cortando. E quando ele olhava de novo, entre um corte de árvore e outro, o Senhor estava sentado. E ele, puxa, de dar pena. Foi meu mestre, me ensinou tanta coisa, mas olha só. Isso eu já ganhei de fácil. Continuou cortando. Depois das 8 horas, o dia acaba e vai ver quem cortou mais lenha. Para surpresa do jovem, o Senhor havia cortado uma quantidade imensa de lenha e ele ficou abismado. Como assim? Como ele cortou essa quantidade de lenha toda? Se toda vez que eu olhava para ele, ele estava sentado, eu fui lá perguntar: como é que você conseguiu fazer isso? Sempre te vi sentado toda hora que eu olhava para você. E o Senhor disse: não, meu jovem, eu não estava só sentado, como se estivesse descansando. Eu estava só amolando o meu machado. Você não parou para amolar o seu machado? Nesse sentido é o que a gente está falando, né? Aqueles que param um pouco a vida, param um pouco num momento como esse, para estar assistindo um vídeo como esse, de fato tem muito a aprender. Porque se a gente acelerar a vida diante das nossas ansiedades comuns no dia a dia, e um passo após o outro, sem parar para refletir, para amolar o machado, o nosso conhecimento, a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, vai para o brejo, como diz o ditado.
E aí não adianta. Tudo vai ficar aí. As coisas que tem para se fazer, né? O dia a dia. Eu tenho que cuidar da minha mãe, tenho que cuidar do meu emprego. Isso tudo vai ficar, porque se a gente não cuidar da saúde mental, a gente entra em colapso e não vence essa batalha, né? E especialmente agora, né? A gente está falando sobre o coronavírus, né? Sobre essa doença que está, de fato, dizimando centenas de pessoas. Então, nesse sentido, a live de hoje ela vai funcionar nesse sentido, dando dicas aí de como que a gente pode estar preocupado com a ansiedade e como a gente pode ter dicas práticas para, então, até mesmo aumentar o nosso sistema imunológico. Né? É verdade. A gente já está num período aí de 2 anos que está durando essa pandemia. Então, quem de nós aqui não ficou angustiado ou não está angustiado, não ficou impaciente, estressado e ansioso com tudo que está acontecendo? Até mesmo pelas coisas que deixou de fazer. Então, toda essa ansiedade, toda essa sobrecarga no nosso organismo, ele vai gerar um estresse generalizado. Então, a gente fica vulnerável a doenças. Eu listei aqui algumas doenças comuns que são características vindas do nosso emocional. Não significa que a doença seja da nossa imaginação, do nosso pensamento. Não. São efeitos físicos, mas que começam com uma ansiedade, que começam com o nosso emocional abalado. Ó, aqui tem gastrite, úlcera, taquicardia, hipertensão, enxaqueca, problemas intestinais. São o conjunto de doença mais comum e que as características delas principais é porque elas vêm de um fundo emocional. Começa com a ansiedade, que vai gerando esse estresse no nosso corpo. Então, quem nunca passou por esse tipo de coisa? Enxaquecas, gastrite, problemas intestinais, aquele incômodozinho na barriga, né? Quando você tem que fazer algo que é desafiador, que é difícil, ou quando você está preocupado demais, né? Tudo isso são reações que o nosso corpo está tendo por causa dessa ansiedade, por causa do nosso emocional. E conforme isso vai acontecendo com frequência, o nosso organismo vai sendo constantemente bombardeado com aqueles hormônios, sobrecarregando, a gente vai estar literalmente envenenando o nosso corpo. Então, esse estresse com o tempo vai causar essas doenças aqui, pode causar essas doenças aqui de maneira crônica. Então, qual é o objetivo que a gente está aqui? Mais uma vez, sempre falando sobre ansiedade. Porque a ansiedade, a gente controlando a ansiedade, a gente consegue diminuir bastante esses sintomas desagradáveis, né, e doenças que podem ser causadas por causa disso. Isso afeta muito o nosso sistema imunológico. Então, hoje a gente vai tratar aqui, basicamente, como é que a ansiedade ela prejudica bastante o nosso sistema imunológico e como a gente pode fazer para reforçar, né, melhorar o nosso sistema imunológico para não ficarmos vulneráveis a essas doenças que eu citei aqui e principalmente a doença número 1, que está dizimando centenas de vidas, que é o coronavírus. Nós também, o nosso emocional abalado, a ansiedade em excesso pode nos deixar vulneráveis sim ao que está acontecendo lá fora, nos deixar vulneráveis a esse vírus. Então a gente vai dar dicas aqui, ver coisas que a gente pode fazer na prática para evitar que a gente fique sobrecarregado, né, o nosso organismo e que a gente tenha uma imunidade bem alta para lidar com essa doença caso a gente seja contaminado com ela. Isso. E a gente, novamente, a gente lembra, né, que a questão da ansiedade, ela não vai fazer com que a gente fique mais forte, né? A ansiedade, ela não vai nos preparar. Nós estamos falando aqui agora do transtorno de ansiedade, ou mesmo a ansiedade já sendo desequilibrada, né? Porque a gente lembra que em lives anteriores a gente falou que a ansiedade é algo normal, que nos prepara, nos traz preocupação. Por exemplo, se você vai na rua, ao entrar em casa, tomar os cuidados de higiene, que são recomendações já há alguns meses que a gente está recebendo aí. Mas aquela ansiedade, quando ela começa a sair do controle, do tipo que nos paralisa, faz com que praticamente a gente fique esperando a doença chegar, porque por estar paralisado pelo medo, é dessa ansiedade que a gente está falando hoje, dessa ansiedade que dificulta nosso dia a dia, que dificulta a nossa rotina. A gente quer ter aí a nossa rotina sob controle, e para que isso aconteça, estar com a ansiedade sob controle vai ajudar muito. Porque o medo de perder, de ter a vida afetada, é comum que a gente tem. Mas até esse medo ele pode sair de um grau e chegar na ansiedade e ficar descontrolado. E aí, como a gente está falando, como a Jaqueline também relembrou aqui, né?
Isso vai fazer com que a imunidade baixe. Isso é comprovado cientificamente. Milhares de médicos já têm falado sobre isso, como que a ansiedade ela impacta no nosso emocional. E prova disso são essas doenças que a Jaqueline falou aí, né? Citou essas doenças que são comuns, como dor de cabeça. Existe um sintoma muito comum, que talvez você já tenha passado, que está assistindo aí a live, que é quando você recebe alguma notícia boa ou mesmo está ansioso para fazer algo novo, o seu sistema talvez sinta o abdômen contrair, sinta algo desse tipo, e às vezes alguns chegam até a ter vontade de ir ao banheiro, por exemplo, por conta de uma ansiedade, de um medo. Eu sou uma dessas pessoas, né? Se eu tiver algo novo para que eu faça, agora com certeza eu já controlo mais, né? Mas era quase que certo, ao sair para alguma coisa, uma atividade nova, alguma coisa assim, quando eu era mais novo, e às vezes ainda acontece hoje, se o meu grau de ansiedade ele começar a querer sair do normal, o intestino funciona com uma beleza, né? Então tem que ir ao banheiro antes de ir para a rua. Isso é uma coisa... o famoso piriri, né? Piriri. Na Bahia chamam de piriri. E aí, com essa situação, assim, quando a gente está com a ansiedade já saindo já do controle, isso acontece. Isso é uma prova de que o nosso organismo, em relação a doenças, ao imunológico, ele reage ao que está acontecendo no nosso corpo, no que se diz respeito à ansiedade. Com essa prova e com muitas outras provas, com base na própria imunidade de cada ser humano, é comprovado que quando o ser humano é submetido a ambiente de estresse e de ansiedade, seus glóbulos brancos caem, que são aí parte do sistema imunológico, né? Com essa barreira de soldados que aí é o sistema imunológico, quando ela cai, o que acontece? A pessoa, o organismo não consegue lutar contra as doenças. Então, o medo que poderia nos proteger, fazer com que nós também tomássemos ações para ficarmos mais fortes e lidar com a doença, se nós deixarmos ele nos dominar, na verdade ele age como um traiçoeiro, né? Em vez de fortalecer o nosso organismo, ele, o medo, junto com a ansiedade, abaixa o sistema imunológico. E aí, o que acontece com isso? Quando a doença vier, como estarão nossos soldados aí, o nosso sistema imunológico? Fracos, debilitados. Dessa forma, não terá defesa forte para lidar com o vírus. Que, na verdade, esse vírus e muitos outros, como o da gripe, de chikungunya, todos esses outros vírus e viroses, eles são o maior combate que eles encontram no nosso corpo, é o que já está no nosso corpo mesmo, que são o nosso sistema imunológico. Então, cuidar da ansiedade, cuidar do medo, é cuidar também do sistema imunológico, é ficar mais forte, para até mesmo se pegarmos a doença, nossos soldados estejam bem fortes, e assim nós vamos vencer. Por isso que existe aí também o quadro, né, de pessoas que estão no grupo de risco. O que é isso, o grupo de risco? São pessoas que já têm alguma doença e o corpo já luta contra essa doença. Logo, seu sistema imunológico já tem uma batalha sendo travada ali dentro do corpo. Então, o sistema imunológico dessas pessoas que estão aí no grupo de risco, o sistema imunológico dessas pessoas já está ocupado, já está guerreando. Não significa que não vai combater o coronavírus, que eles não vão vencer, que é pegar e morrer. Não é. Só que eles se encontram no grupo de risco porque seus soldados já estão ocupados, lutando contra a doença. Quando vier uma nova batalha junto com aquele já luta, a probabilidade de ele vencer o novo vírus é muito difícil. Ainda tem a doença que ele está lutando já. Então isso se torna uma guerra injusta. De 2 contra 1, por assim dizer. Na verdade, a gente está falando de milhões de vírus aí, né? Contra milhões do sistema imunológico e dos glóbulos brancos. Só para se entender como que nós precisamos, de fato, cuidar bem do nosso emocional, já que ele influencia na nossa ansiedade, já que ele, se não estiver bem, pode afetar o nosso sistema imunológico. Então, é nessa vibe que a gente está aí hoje falando aqui. Então, para resumir, o medo, ele muda alguma coisa com relação à doença que está acontecendo lá fora? Muda. Muda o nosso sistema emocional. E com isso, muda o nosso sistema imunológico. Então, o medo não é nosso aliado, né? Nesse sentido aqui, nesse contexto, ficar com medo não te ajuda em nada. Então, você pode se prevenir, se precaver, seguir as orientações para evitar o contágio, fazer o que está ao seu alcance. Mas o medo de ficar antecipando e se,
isso vai gerando um estresse no seu organismo. E se acontecer de você pegar a doença, né, o seu sistema está totalmente sobrecarregado, o seu imunológico já está lá embaixo, e vai ficar mais difícil lidar com isso. E essa doença em especial, ela é interessante porque a forma como ela afeta, né? Nós aqui, eu sei que está afetando o mundo todo, nós vamos falar aqui da nossa localidade, né? Nós brasileiros. Nós somos um povo que está acostumado a muito contato físico, a estar muito junto um do outro. O fato de nos isolarmos da nossa família, dos nossos parentes, ou mudar a nossa rotina, que a gente é muito festeiro, a gente ficar proibido de passear, isso já mexe com o nosso emocional. Porque isso não é nosso, a gente não é de caverna, a gente não é de ficar preso em casa. Então, o nosso emocional já ficou abalado por causa disso. E na questão da pessoa pegar a doença, o que acontece com ela? Ela vai para o hospital e muitas vezes ela não... Muitas vezes não, né? E todas as vezes, ela fica ali sozinha. Ela não tem o contato com amigos, com parentes, não tem notícia. Olha o estresse que isso vai gerando no organismo da pessoa. Então, gente, se proteger para que não chegue a esse estágio. Para que se você ficar doente e tiver que ficar internado, o seu organismo não está sobrecarregado já com a imunidade baixa, porque você ficou com medo com antecedência, medo demasiado, isso já fez seu sistema imunológico baixar. Então, assim, se preparar com o que dá. Não ficar, permitir que o medo tome conta, porque senão vai dar 50% de vantagem para essa doença, e não é isso que a gente quer. Fazer com que as pessoas tenham uma consciência um pouquinho maior, no sentido de que o emocional é importante e vai contribuir muito para você, assim, um fator-chave, né, para você se recuperar de uma doença, caso você pegue ou não. Por que a gente vê muitas pessoas que pegaram a doença, se contaminaram, ficam internadas, algumas têm uma melhora, outros que estão melhorando, daqui a pouco cai de novo. Vai contar as doenças que a pessoa já tinha previamente? Sim, vai contar. Mas como é que estava o emocional daquela pessoa? Como é que estava o medo, o grau de ansiedade dela? Tudo isso vai contar para que ela se recupere ou não. Para que as chances dela sejam maiores, para poder ela sair daquele quadro mais rapidamente. Então, nada de medo, tá, gente? Se preocupar com o que deve se preocupar, fazer o que dá para fazer, mas não ficar com um medo exagerado, para que isso não prejudique ainda mais o nosso sistema imunológico. É interessante também lembrar que, assim, no ponto de vista das pessoas que acabam aí morrendo, né, e das pessoas que acabam sobrevivendo, quase que numa totalidade, quando se compara, percebe-se que aqueles que acabaram morrendo, na verdade, não tinha tanto âmbito de vida, tanta vontade de viver, né? Por isso que muitas vezes, até mesmo para encarar não só essa doença que a gente está encarando agora, o coronavírus, mas quando encara-se outras doenças, alguns é notável que alguém diga assim, aqueles que sobreviveram, olha, ele é um guerreiro, ele queria viver. Por que se diz isso? Não é que se compara e vai dizer, aquele outro queria morrer, merecia morrer, não é isso. É que quando nós estamos com a nossa vontade de viver bem aflorada, com autoestima elevada, é um termo que muita gente não conhece muito sobre autoestima, mas a autoestima é um fator predeterminante para você vencer muitas das coisas na vida, relacionamento, ganhar dinheiro, relacionamento na família, vencer doenças. Por quê? Porque quando a gente está com a autoestima elevada, a gente é uma pessoa positiva. Pessoas positivas, elas tendem a ser menos ansiosas. Ou seja, elas conseguem lidar bem com a ansiedade, a ponto da ansiedade não ditar as ordens da sua vida. Porque se a ansiedade e o medo ditar as ordens em nossas vidas, nosso sistema imunológico juntamente vai cair. E aí, com o sistema imunológico abaixo, nós não conseguimos enfrentar nem mesmo uma gripe. Que o nosso sistema imunológico faz todo esse trabalho, é disso que a gente está falando aqui, né? Então, por isso que a gente está trazendo, vai dar dicas práticas aí, para que nós cuidemos bem da ansiedade e para que nós consigamos, sim, manter o nosso sistema imunológico bem forte, né, Kelly? E essas dicas que a gente vai dar aqui para lidar com essas ansiedades, não são essas dicas comuns que a gente está acostumado. Essas dicas comuns funcionam, sim. Comer verduras e legumes, uma alimentação saudável, caminhar, fazer exercício, isso é excelente. É o que a gente deveria fazer, mas a gente não estava fazendo.
Só que assim, tem algumas outras coisas que a gente tem que adaptar para o ambiente que a gente está vivendo. Então não adianta a gente querer uma rotina de exercício, uma rotina de alimentação totalmente saudável, quando o nosso emocional está em sobrecarga, né? Porque a gente, como eu falei, a gente é um povo que quer festa, que quer farra, a gente está acostumado com o final de semana com os amigos. Então a gente não pode ser tão restritivos, né? Nesse sentido, as dicas que a gente vai dar aqui vai girar em torno de sermos adaptáveis e equilibrados até mesmo nessa questão de o que a gente faz, o que a gente pode fazer para melhorar nosso sistema imunológico, mas ao mesmo tempo sem apavoramento. Sem ficar querendo fazer coisas exageradas que no final vai acabar nos deixando mais para baixo ainda, né? Só um exemplo, questão de alimentação. Então, uma das dicas que a gente vai dar aqui é alimentação. A gente sabe que temos que ter uma alimentação equilibrada, saudável, mas a gente vai falar algumas coisinhas aqui sobre alimentação que vai ser diferente do que você está acostumado a ouvir, certo? Então fala aí, amor, quais são essas primeiras dicas que a gente vai dar para as pessoas lidarem melhor com essa ansiedade para fortalecer o sistema imunológico? Isso, então, na primeira coisa, a gente vai falar para a gente fazer o que tem que ser feito. É mais ou menos isso, a gente vai detalhar um pouco. E comumente as pessoas chamam isso de procrastinação, né? Então, muita gente tem muito medo de começar algo, quando começa, para logo. A gente não vai se aprofundar nisso, porque o nosso foco é a ansiedade. Só que isso interfere na ansiedade, a gente vai falar um pouco sobre isso. E o segundo ponto a gente vai falar para a gente ver aí o lado bom das coisas. Ou seja, quando a gente consegue ver o lado bom das coisas, a gente consegue ser otimista, mas ver o lado bom das coisas não é algo tão fácil, não é algo tão simples. De fato, muitos tentam ver o lado bom das coisas, mas quando a ansiedade bate, quando bate a depressão, quando bate, parece que é até uma covardia, né? Eu lembro que quando eu tive crise de depressão, chegou alguém querendo me aconselhar, me dizer para ficar bem, e a pessoa disse assim, olha, um amigo, né? Uma pessoa, vou falar agora, mas ele falou assim, olha, você tem uma esposa linda, tem um filho lindo. Oi, tá, gente, ó. Sim, tenho. Quando eu estava em crise de depressão, eu não via. A pessoa que está depressiva, que está no quadro de ansiedade, de transtorno de ansiedade, que está muito mal, ela não consegue enxergar o óbvio. E alguém diz assim, para uma mulher talvez bonita, bem aparentada e tudo mais, alguém diz, por que você está tão triste? Você é tão bonita. Então, não está ligado a isso. Fato, não está ligado à beleza, não está ligado ao quanto tem de dinheiro na conta bancária. Então, é uma grande dificuldade esse segundo ponto aqui, que é veja o lado bom das coisas. Isso que a gente vai falar de maneira bem delicada, como que pode estar cuidando disso para que a ansiedade esteja sob controle e o sistema imunológico também continue em alta, né? Uma quarta dica também, a gente tem aqui, né, um bichinho de estimação. Ah, que louco, falando disso na live de ansiedade, de depressão, de um assunto tão sério, mas é uma dica de ouro também, ter um bichinho de estimação. A gente vai detalhar um pouco sobre isso. E o quinto ponto é o que a Jaqueline já deu uma pincelada aí, que é sobre alimentar o ego. A gente não falou de alimentação saudável. O termo é alimentar o seu humor. Alimentar o seu humor. Alimentar o humor. É o quinto ponto, alimentar o seu humor. Certo, então não deixar as coisas pendentes, é o primeiro, que é a tal da procrastinação. Por quê? Quando a gente está com uma rotina diferente, muitos estão em casa, estão trabalhando no home office, pelo fato de estar em casa, a ansiedade pode fazer com que você comece a fazer uma coisa aqui, pare, aí deixe para fazer outra, vai fazendo outra, e você vai ficando com serviços acumulados, tarefas, seja quais forem, seja no seu trabalho secular, ou seja estudo, ou seja nas tarefas de casa. Então, quando você faz isso, você vai acumulando e deixando rabinhos, né, pontinhos sem fazer, você pode não perceber, mas isso vai gerando uma certa ansiedade em você, porque no outro dia você tem um monte de coisa acumulada. Aí você já não sabe mais o que dá prioridade. Porque eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que fazer o trabalho da escola, mas aquilo ali. Então, assim, não procrastinar, criar o hábito de terminar aquilo que você começou, vai ser de auxílio para você diminuir o seu nível de ansiedade. Para quem tem o hábito de procrastinar, é difícil. Mas a procrastinação gera bastante ansiedade, gente. Então, se você tem esse hábito de procrastinar, vira essa chave aí, porque isso está te causando muita ansiedade e você nem sabe. E, aliás, uma coisa importante a ressaltar é que, assim, a ansiedade ela ataca as pessoas de maneira diferente. Então, tente se conhecer.
tente perceber como é que a ansiedade afeta o seu corpo, como é que ela aparece em você. Por exemplo, no meu caso, é diferente do que aparece com o Romildo. Ele já falou que ele tem a tendência de ter o piriri dele lá quando está muito ansioso. No meu caso, foi assim que começou. No meu caso, a ansiedade não me dá esse efeito, mas eu tenho dor de estômago, eu tenho dor de cabeça. Isso é um nível meu de ansiedade, quando está alto demais, eu percebo esses sintomas em mim. Então faça isso, pessoal, aí. Perceba como é que a ansiedade ela aparece, que ela se manifesta em você. E cada pessoa vai ser diferente. Então, para você que procrastina, perceba se você está ficando ansioso por causa desse hábito que você tem de começar as coisas e não terminar. Acumular tudo. No final das contas, você fica descabelando, desesperado, porque tem um monte de coisa para fazer e não consegue. Olha o estresse e a ansiedade que você está gerando desnecessariamente. Então, tá na hora aí de fazer uma programação, uma planilhazinha, umas anotações na porta da geladeira já vai ajudar para você começar a criar esse hábito. Nesse sentido ainda da procrastinação, do cuidado, como ele impacta a ansiedade e automaticamente o sistema imunológico, tem um livro que é Hábitos Atômicos. Hábitos Atômicos, o nome do livro. Já vai ajudar muito. A gente já leu parte dele, está em andamento aqui uma audiobook, né, que é muito mais fácil ainda aqui no YouTube. E poupa tempo, né? Você só bota no ouvido ali, muito mais fácil. Se tiver o YouTube pago, ele vai ficar muito mais fácil aí para ouvir, porque não vai ter o anúncio. Então, beleza. Ou se quiser alguma outra dica, a gente também pode dar uma dica gratuita aí, falando com a gente pelo Telegram, pelos nossos canais. É fácil de fazer isso. E por que a procrastinação ela precisa ser vencida? Olha só que interessante agora. Por que a procrastinação está sempre ocupado fazendo alguma coisa e conseguir levar seus projetos à frente ajuda você a lidar com a ansiedade e ajuda você a aumentar o sistema imunológico. Por que acontece assim? Porque quando a gente não consegue realizar tarefas que nós mesmos determinamos para nós mesmos, existe um sentimento de frustração. Esse sentimento de frustração ele tende a nos deixar para baixo. Quando a gente fica para baixo, a gente perde a autoestima. Quando a gente perde a autoestima, a gente diminui os níveis de serotonina no cérebro. Quando a gente diminui os níveis de serotonina no cérebro, nosso organismo não trabalha direito na perfeita harmonia e nosso sistema imunológico abaixa. Uma bola de neve. Uma bola de neve, né? Então, se a gente rever... Pode falar. Só lembrando aqui que para alguns tem essa dificuldade. A autoestima não está ligada apenas à aparência física, né? A beleza, a forma como você se arruma, cabelo, maquiagem. A autoestima também, mas não se refere só a isso. A autoestima se refere à maneira como você se vê, né? É a sua autoimagem, a imagem que você tem de você mesmo, independente da aparência física, de você como pessoa, como você se encara. Então, a gente fala bastante de autoestima aqui, principalmente nesse sentido, se referindo a esse termo. Vai lá, pode continuar. Então, aí, com essa bola de neve acontecendo dessa forma, quando a gente está procrastinando, a gente pode reverter a bola de neve. Como é que faz isso? Estabelecendo rotina, estabelecendo hábitos. Quando a gente consegue realizar aquilo que ninguém falou assim, Romildo, você tem que, por exemplo, gravar uma live toda quinta-feira às 19 horas. Quem falou isso para mim? Fui eu mesmo, junto com a minha esposa. A gente parou para ajudar mais pessoas e achando que isso vai ajudar muita gente. E quem vai ser ajudado? Nós mesmos. Porque nós estamos ocupados em uma tarefa gratificante de ajudar pessoas e automaticamente a gente vence aí a procrastinação de deixar amanhã eu faço, depois eu faço. A gente se policiou e colocou em prática no papel, pega roteiro, pesquisa mais conhecimento junto com o que a gente já tem e sempre querendo ajudar as pessoas. E aí a gente se sente útil, que é uma técnica também aí da PNL, uma técnica psicológica, para que a gente consiga também elevar nossa autoestima, controlar nossa ansiedade e aumentar o sistema imunológico, porque a bola de neve ela é revertida, né? Quando a gente falou da bola de neve, quando ela vai acontecendo que a gente procrastina e fica para baixo, o contrário acontece. A gente vencendo essa procrastinação, a gente se sente útil, ajuda pessoas, nosso sistema imunológico aumenta, porque controla a ansiedade e aumenta a autoestima. Próximo ponto? Quer falar rapidinho. Só falando sobre isso. E nessa questão, o fato da gente estar aqui, da gente ter essa programação para estar aqui, significa que a gente não está em casa parado com medo
da Covid, com medo do vírus, que a gente não está criando na nossa mente, né? Porque a gente falou, já explicamos aqui, que a ansiedade nada mais é do que a antecipação do futuro. Então a gente não está aqui criando na nossa mente futuros catastróficos sobre a Covid ou sobre o sistema financeiro. Então quando a gente está fazendo isso aqui, a gente está mantendo nossa mente ocupada. Mantendo nossa mente ocupada com coisas boas, positivas e que vai ajuda nós mesmos e ajuda outras pessoas. Bora lá. Segundo ponto. Ver o lado bom das coisas. Faz isso. Tá alinhado. Pode falar aí. Ver o lado bom das coisas. Esse eu gosto porque, assim, eu já falei nas outras lives, eu trabalho vendo, consigo ver a personalidade das pessoas, né? Através da minha terapia. Então, assim, tenho a tendência a ter personalidade de pessoas que são mais negativas. De que olham mais o lado negativo da coisa. Então, para mim isso é bom, porque foi um trabalho que eu fiz em mim primeiro, né? Passei por todo esse processo de terapia para vencer essa minha tendência que eu tenho de querer segurança, de querer sempre me precaver do que vai acontecer de ruim. Aí o que acontece? Como é que é ver o lado bom das coisas? Gente, estamos numa pandemia, morrendo muitas pessoas, a coisa tá feia. Mas tem como ver coisa positiva nisso? Tem. Tem como ver coisa positiva em tudo. Claro que a gente lamenta muito por tudo que está acontecendo. Nós perdemos pessoas queridas, amigos, pessoas da família. É horrível tudo isso. Mas ainda assim, a gente ainda consegue ver coisas positivas no meio de todo esse caos. Então, você faz esse exercício de procurar coisas positivas, mesmo nas situações mais difíceis, vai te tornar uma pessoa mais resiliente. Uma pessoa que vê o lado bom da coisa, né? E significa que você está levando a sua autoestima. Significa que você não está parada só olhando para o problema. Então você não está estacionado na vida. Então você espera coisas boas, quer coisas boas e pensa sobre isso. Isso ajuda bastante no nosso sistema imunológico. Porque se a gente parar para ficar pensando em tudo que está ruim, passa o dia todo vendo o jornal, gente, para ver como é que vocês vão ficar no final do dia. Arrasados. Porque você fica sem forças, o seu corpo mesmo, o físico fica sem força, o seu emocional fica desgastado. Então, assim, procurar ver o lado bom, apesar de tudo de ruim que está acontecendo, vai ser de grande ajuda para o seu sistema imunológico, para que você não fique com medo exagerado e acabe ficando vulnerável a essa doença e as outras, né, que a gente já citou aqui no comecinho da live. Fala aí você, amor, sobre o lado bom da coisa, que você é bom nisso. Extremamente positivo. Na hora que ela... A gente é o contrário, tá, gente? Na hora que ela puxa a minha orelha. Ele chega a irritar. Chega a ser irritante, tão positivo. Tão positivo, chega a ser irritante, essa boa, né? Agora, a gente ser positivo, cara, ajuda muito, ajuda a vencer as adversidades, ajuda a gente ver as coisas com mais concentração. Porque numa live anterior, não lembro se foi a última ou a penúltima, a gente comparou, por exemplo, quando a pessoa tem ansiedade fora de controle e ela passa por uma situação de risco, se ela começa a ter uma ansiedade controlada, isso vai ajudar a precaver a ela quanto a risco de assalto, se ela passar numa rua escura, etc., de algum risco assim. Agora, se ela tem uma ansiedade descontrolada, ela só vai piorar as coisas. Ela vai reagir à situação, não vai saber agir e vai piorar tudo. Então, nesse sentido, quando você é positivo, você tem tudo sob controle, seu tom de voz, seu jeito de agir, é sempre bem calculado. E, nesse sentido, eu lembro de uma ilustração em que conta que numa cidade, era conhecida como a cidade do resmungo. Nessa cidade do resmungo, todo mundo reclamava de tudo. Então, é o nome da cidade, só para você ter uma ideia, o nome da cidade é a cidade do resmungo. Então, todo mundo estava sempre resmungando e reclamando da vida. E aí chegou um vendedor que estava ali vendendo os seus produtos. A gente conhece aqui no Rio de Janeiro como camelô, né? Então, ele estava vendendo de porta em porta. Ele bateu na primeira porta e a pessoa disse: não quero comprar. As coisas estão muito ruins para mim. Aí ele: tudo bem, senhor, tenha um bom dia. E para outra porta, todo animado: olá, bom dia, estou aqui vendendo o produto X. E a pessoa atendia a porta: não vai dar. Está muito ruim, minha mãe está doente, as coisas não estão boas. Não, tudo bem, senhora, tenha fé, viu, vai melhorar. Aí foi na próxima porta, bateu de novo e a outra pessoa atendia ele novamente: cara, obrigado pelo seu produto, mas olha, eu estou muito mal,
não consigo nem olhar para isso daí, tô duro, sem dinheiro, desempregado, começou a citar a vida dele toda de desgraça. Aí o vendedor, tá bom, já ficou meio assim. Aí o vendedor teve uma ideia. Ele, em vez de vender o seu produto, ele teve a ideia de chamar a atenção daquele pessoal com o seu marketing, né? Então ele chamou todo mundo, reuniu para a praça principal, e a cidade era pequena, né? Reuniu-se todo mundo na cidade principal, na praça principal, e ele pegou um cordão, um barbante, estirou entre as árvores, assim, circulou, e perguntou qual era o problema de todo mundo, e foi anotando num papel. Pegou, embaralhou os problemas de todo mundo anotados em um papel, e fez como que uma bandeirinha, pendurando nos barbantes. Todos aqueles problemas ali ficaram ali no barbante, e aí chamou todo mundo novamente. Agora cada um vai lá e pega um problema diferente, para a gente conversar sobre isso. Ele estava querendo ajudar todo mundo, então ele fez isso, né? E aí ele foi, pegou, e eu fui olhar quais os problemas que as pessoas escolheram. E para sua surpresa, cada um dos moradores pegaram o seu próprio problema anterior. Eles não mudaram de problema. Qual a lógica dessa história toda? É uma história fictícia, mas que mostra uma lógica para todos nós hoje. Quem de nós não tem problemas? Qual problema é maior? Será que eu não tenho? Será que a Jaqueline, minha esposa, ela não tem problema? Não é o fato. O grande segredo é saber lidar bem com seus problemas a ponto de controlar os seus sentimentos para que isso não impacte a nossa vida, para que a nossa vida não pare, não estacione, a gente consiga ser forte, ser positivo. E aí a gente, com um pensamento bem concentrado, a gente consegue encontrar soluções para a vida. Se ficar reclamando o tempo todo, como era o pessoal da cidade do Rismungo, isso só atrai mais problema. Lembra até da vaquinha, né, Jaqueline? Da vaca que a Jaqueline criou aí como um post. Eu criei a vaca? Não, gente, a história é a seguinte, lá nos meus vídeos, lá no Rio, tem uma vaquinha, porque na outra live a gente falou sobre ruminação, que é um hábito que a gente cria, que a gente desenvolve, ficar ruminando igual a vaca. Pega os problemas lá do passado, traz e fica ruminando eles, fica revivendo, mastigando, sofrendo com eles de novo. Então, assim, a mesma coisa que a vaca faz. A vaca fica lá mastigando seu alimento por não sei quanto tempo. Então, a gente não pode ficar ruminando nossos problemas, gente. Passou, tá no passado, aconteceu, resolveu, tá lá. Deixa ele quieto lá, não traz ele para sua vida agora, nesse momento, para ficar mastigando ele de novo, não. Porque isso faz com que você sofra dobrado. Toda vez que você lembra do problema, você sofre de novo. Você sobrecarrega o seu emocional de novo. Você está revivendo aquela dor. Então, deixa lá o problema no passado, não fica ruminando ele não, deixa isso só para as vacas, tá certo? E no nosso caso, a gente não quer fazer isso. A gente sabe que a realidade que estamos vivendo é ruim, não tá bom para ninguém, sabe? Tá difícil para todo mundo. Mas ver o ponto, ver o lado positivo, ver as coisas boas, vai nos ajudar. Ainda vai fazer com que a gente consiga ajudar uma outra pessoa. Porque não tem coisa melhor, gente, do que ajudar alguém para você esquecer dos problemas. Né? A gente faz isso daqui, a gente também tem problema, tá? Hoje você está aqui fazendo essa live, foi difícil, foi puxado. Mas a gente sabe que quando a gente está aqui, a gente ajuda pessoas a lidar com esse problema que nós sofremos durante anos. Muito tempo nós sofremos com isso. Eu brinco e falo que a gente tinha uma família de ansiosos. 4 pessoas, não, 3 pessoas e um cachorro, porque até o nosso cachorro é ansioso. Até ele sofre de ansiedade. Então, assim, a gente conseguiu passar por esse problema e a gente tem muito conteúdo, tem muita dica para poder ajudar pessoas a fazerem o mesmo. Porque viver com ansiedade é um tormento. Um tormento. Então, ver o lado bom das coisas. Mesmo estando em quarentena, Covid, para um pouquinho para pensar o que eu posso extrair de bom disso tudo que está acontecendo. Que alguma coisa você vai conseguir extrair aí para sua vida ficar melhor. O próximo tem um bichinho de estimação, que é o que a gente tem aqui. A gente tem um Bidu, um cachorrinho. Aí, antes da gente falar aqui, tem um pessoal aqui chegando, comentando. A Regina entrou aqui na live, a gente tentou entrar em contato com a Regina da última live e não conseguimos. Tá, Regina? Depois que a live acabar, manda um direct para Pessoas Crescem, ou para o Vivendo no Recurso, que a gente fala com você. A gente ficou te devendo um link, a gente não te achou pelo nome
como a gente não sei se você segue a gente não te achou, só isso. Aí você manda um direct, a gente te dá atenção, tá bom? Pode mandar por Vivendo no Recurso, por Vivendo no Recurso, que a Jaqueline atende. Às vezes eu falo rápido, pode não entender. Outra pessoa aqui é cliente da Jaqueline, olha, a Mari. Mari, beijo. Saudade de você, mulher. Como é que você tá? Aí, deixa eu ver quem mais aqui. A Isis também. Isis também, cliente. Pessoas que já passaram na terapia comigo, tá? Conseguiram lidar um pouquinho com seus conflitos. A gente vai dizer depois como é que a gente faz, né? O nosso trabalho aqui. Ó, mais uma cliente, gente, chegando. Gisele. Gisele Alves. Também já foi minha cliente, já passou o processo terapêutico comigo. Quem mais? Quem está aqui agora também, acho que de cliente é só. Essas 3. Mas temos mais pessoas aí, são todos bem-vindos, tá? A gente está falando aí desse assunto aí sobre como que a ansiedade impacta no sistema imunológico, abaixa o sistema imunológico e facilita aí a entrada do coronavírus. Então ninguém quer ficar muito ansioso aí não, né? Não quer... Isso. E aí, bichinho! Vamos lá, bichinho! Então agora a gente vai falar sobre esse ponto, sobre animal doméstico. Cara, ter animal doméstico, comprovadamente, é uma grande ajuda para lidar com a ansiedade, depressão, saúde mental, saúde emocional. Mas a gente está falando aqui de ansiedade, então vamos nos concentrar. Como é que ter um animal doméstico, ele pode cuidar melhor, ajudar a gente a lidar aí com a ansiedade? Só para você ter uma ideia, aqui em casa, eu tive uma crise de dor de cabeça um tempo atrás, e aí o cachorro aqui ele é criado dentro de casa, né? Então ele chegou perto de mim e ficou sentado, deitado, próximo. E eu tava assim, aquela dor de cabeça que parece que não passa por nada, medicamento, gelo na cabeça, nada. Aí, cara, parece que eu ia morrer. Aí já que ele fala que eu sou exagerado. Mas aí o cachorro parou do meu lado. Aí eu fui passando a mão nele, porque o cachorro ele sente, né? Que você não tá muito bem, você tá um pouco pra baixo, alguma coisa. Aí ele senta do teu lado, deita e fica ali, ó. Eu fui passando a mão nele, acariciando, botando essa dica em prática. A minha dor de cabeça diminuiu, quase que parou, quase que acabou a dor de cabeça. Por quê? Porque a gente se manter ocupado com o animal, cuidando de... Na verdade, assim, nós seres humanos, quanto mais ajudamos outros, mais a gente se ajuda. É um efeito inverso que acontece. Mas isso ajudando pessoas. Mas se nós ajudarmos até mesmo um animal doméstico, se cuidar de plantas, olha só que louco. A gente foi feito para estar em atividades benéficas, de ajudar, de fazer coisas. Quando faz isso, a gente se sente melhor. Como a Jaqueline falou, né? O fato da gente fazer lives aqui, a gente cada vez mais se sente melhor. A gente já está bem, graças a Deus, há alguns anos aí, a gente passou por crise de ansiedade. Nossa história está lá no site, pessoascrescem.com.br, depois quem quiser pode entrar. Então, mas a gente superou tudo isso, mas aí a gente lida bem agora com a ansiedade comum do dia a dia que existe. E aí, quando a gente se mantém ocupado com algumas atividades, ajuda. E ter animal doméstico, quer ter mais trabalho que isso? O Bidu, aqui, o nosso animal doméstico, dá um trabalho. A Gisele também, eu sei que ela tem um animalzinho lá, uma cachorrinha. O animalzinho dele, animalzinho dela é grande, Mas essas atividades de ter um animal, de você estar sorrindo, de você brincar com ele, de rolar no chão, com certeza, é comprovado cientificamente que ter um animal doméstico, ele ajuda a você a lidar bem com a ansiedade. Falar sobre isso também, amor? Sim, deixa eu só ver um comentário aqui. Regina. Fui eu que mandei. Eu vou dar uma olhada aqui nos seus comentários, tá, Regina? Daqui a pouquinho. Sim, então, bichinho, gente. Tenho bichinhos. Quem aqui tem animal de estimação sabe que diferença isso faz na sua vida. Dão trabalho? Sim. Dão trabalho. Muito, bastante. Mas eles também te dão muita alegria, sabe? Eles te ajudam. Como o Ramildo falou, eles sentem, gente, eles sabem que a gente não tá bem. Eles sabem quando a gente tá animado, pronto pra brincar, mas quando você tá sentindo alguma dor, um mal-estar, eles vão sentar do teu ladinho ali, ficar de companhia, sabe? Vão ser seus companheiros ali. O fato de você ter essa conexão com o animal, de você olhar pra carinha dele, perceber que ele tá se preocupando com você, gente, é muito bom. Então, assim, se você tem um animal de estimação já em casa, então faça o seguinte, brinque mais vezes com ele, interaja, sabe? Passe mais tempo com eles, que isso vai ajudar a controlar a sua ansiedade.
como a gente falou, as pessoas têm ansiedade e nem sabem que tem. Então, às vezes, o dia a dia da pessoa, a rotina da pessoa está deixando ela extremamente ansiosa, mas ela não percebe os efeitos que tem no corpo. No comecinho da live, a gente falou os efeitos que a ansiedade tem aqui no nosso corpo, né? Ensinamos você também a identificar, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, identificar os efeitos da ansiedade em você, que cada pessoa é diferente. E o bichinho, um animalzinho de estimação, ele tira o seu pensamento lá dos problemas, lá do futuro, lá da ruminação do passado, do medo, sabe? Ele vai fazer com que você fique ali no momento presente, curtindo e brincando com o seu bichinho de estimação, tá? Se você tem, faça isso. E pensa na possibilidade de ter um caso você não tenha, tá? Eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Se for possível para você, tem aí um bichinho que vai valer muito a pena. É felicidade garantida. O próximo aqui. Alimente seu humor. Alguém já ouviu falar nisso? Alguém já disse para você que você deve alimentar o seu humor? Amor, fala aí você. Essa parte eu já falei bastante. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou oral. E essa questão de alimentação, geralmente, é meio dolorido quando as pessoas falam disso, né? Porque, na verdade, especialmente quem gosta de comer, não concorda. Então, aqui vai a notícia boa. Tem coisas que você pode comer que, na verdade, vai melhorar a ansiedade. Vou encaixar no carregador aqui que o celular está querendo morrer. Mas aí é essa questão. Controlar a ansiedade com a alimentação é uma dica também boa. E tem alguns alimentos que você pode comer e que faz bem. Por exemplo, chocolate. Ei, falei a palavra mágica, né? Viu? Viu só? O chocolate, ele melhora até mesmo a depressão. Fala mais coisa. Pizza também, que deve estar na lista também. É claro que a gente sempre se preocupa com saúde. Então, a questão do chocolate. Se pudesse ser aquele chocolate o melhor possível, tem um meio amargo, que tem a menor quantidade de açúcar, tem aí, até mesmo, no meu caso, eu prefiro chocolate sem açúcar nenhum. Mas é o tipo de alimento que as pessoas normalmente não falam, né? Quando fala assim, cuide da sua alimentação, porque para você melhorar a ansiedade, a depressão e tudo mais. E as pessoas não se atentam a esse detalhe de que pode comer, sim, os alimentos que a pessoa gosta. Isso é o que a gente está chamando aqui de alimente o seu humor. Por quê? Se a pessoa está mal-humorado, está ansioso, não está bem, e alguém fala assim, tem que comer legumes. Quer falar, amor? Come não sei o que lá, cozido na água e sal. Ou, sei lá, um picadinho de não sei o que. É saudável, sim, é saudável. Mas, como eu falei, a gente tem que ter um certo equilíbrio, temos que ser adaptados. Olha a situação que nós estamos vivendo. Nossa rotina foi tirada da gente. Né? Nosso passeio no shopping, nossa brincadeira com os amigos. Então, tá chegando a hora da gente entender que, assim, temos que ter equilíbrio. Né? Fazer coisas que sejam do nosso agrado. É necessário ter uma alimentação saudável? Sim, é necessário. Mas a gente também precisa cuidar do nosso emocional. Então, talvez comer sair da dieta de vez em quando, se você segue uma dieta bem restrita, né? Sair da dieta assim, com o intuito de se dar um agrado, se dar um presente, um chocolatezinho de vez em quando, uma pizza, mesmo que seja uma porcaria, gente. Sei que esse nutricionista aqui vai querer me matar, tá? Vai querer me resgatar eu falando isso. Mas é verdade, mesmo que seja aquele alimento porcaria, mas não é para fazer disso um hábito, sabe? Mas com consciência, entendendo que, poxa, tá muito estressante isso aqui. Posso comer uma batata frita? Posso comer alguma coisinha? A gente faz isso sem culpa. Não é para fazer sempre, tá? Mas como a nossa rotina tá muito mudada, como a nossa vida tá um turbilhão de coisas, o que é uma batata frita? O que é uma pizza, gente? Pelo amor de Deus, então vamos ser equilibrados, né? Alimente o seu humor. E nesse sentido ainda, né? Cortando, desculpa aí, minha boa delicadeza. Então o que acontece? Nesse sentido, essa alimentação, ela ajuda por quê? Porque muitas das vezes que a gente está cansado, deprimido e ansioso, se eu perguntasse ao pessoal que está na live aqui, na maioria, não estou falando que são todos, mas na maioria das vezes é à noite. Por que à noite? À noite é o horário que bate o cansaço.
E cansaço é falta de sono, às vezes é falta de alimentação. E aí diminui, então, essa energia, que na verdade, quando a gente está bem, a gente tem uma energia. A energia que a gente está tendo aqui agora, de estar bem, de estar feliz, de estar ajudando pessoas, isso é uma energia que a gente tem, que tem relação com nossa noite de sono, tem relação com nossa alimentação. Por isso que a gente usa esse termo de alimentar o seu humor, né? E ainda nessa vibe, a Regina até mandou aqui, né? Ela não consegue nem sentir o cheiro da comida. É o cheiro de comida. Quando está na... porque... em crise de ansiedade. Porque aí o que acontece, Regina? A sua ansiedade já não é mais uma ansiedade normal, tá? Você já tem um transtorno de ansiedade. Então, ela impacta totalmente na sua vida. Né? Ela tem um efeito de paralisar a sua vida. Então, até na questão da alimentação, né, que como a gente no comecinho da live, para quem não estava aqui, um dos primeiros órgãos afetados é o estômago, o nosso sistema digestivo. Então, por isso que você não consegue nem sentir o cheiro da comida, certo? Porque você já está num grau bem elevado. É necessário tratar isso aí, porque se você não viu nossos vídeos, né, não sei se você estava aqui na live passada, a ansiedade ela é o prelúdio da depressão e para problemas maiores. Então, é necessário tratar isso aí, tá bom, querida? Inclusive, ela até... Rapidinho, eu tô preocupada aqui. Eu falei que eu sou preocupada com a hora. Você tá... para não cair, ainda dá tempo ainda, 52. Tá certo. 52 nada. No meu tá 59. O seu Ih, rapaz, é porque eu tô com a tela aqui passando um cronômetro, é diferente a tela. Então, beleza. Pois é. Até uma hora e pouca, normalmente o seu Instagram segura. A gente pode concluir a linha de raciocínio aqui, porque tem ainda alguns pontos aqui, né? Pra ajudar o pessoal. Regina, se a live cair, você entra em contato com a gente, tá? Lá no meu Instagram, que a gente conversa um pouquinho com você e vê se eu te dou algumas dicas mais específicas para você lidar com esse seu estado aí, tá bom, Fô? E tem o nosso site, Regina, para ficar fácil. O site é pessoascrescem.com.br. Pessoascrescem.com.br. Lá tem nossos contatos, tem até o WhatsApp direto para falar aqui com a gente. Tá bom? Alguém vai atender você aí pra Jaqueline poder ajudar diretamente a você, tá bom, Regina? E aí a gente agora vai pro próximo ponto, amor. A dica de ouvir música. Olha só que louco. Vamos falar de ansiedade, depressão, saúde mental, saúde emocional e ouvir música. Como isso se combina? Eu vou ser a terapeuta mais querida do Brasil, gente. Eu mando o pessoal comer chocolate, comer pizza, ouvir música. Olha isso! Nesse sentido, a questão de ouvir música, ela ajuda muito, porque a gente consegue se desconectar do momento em que nós estaríamos vivendo. Essa conexão, ela funciona assim. Quando você vê um filme muito triste, eu, por exemplo, vou falar de mim, porque é melhor falar de mim do que falar de quem está vendo a live aqui. Eu choro, dependendo do filme. Então, por que isso acontece? Tem pessoas que não choram, são diferentes. Não significa que eu estou com um problema depressivo, não é. É que aquilo toca no meu emocional de forma que eu vivo aquela cena, então é uma emoção. Se for um filme muito alegre, eu também fico muito alegre. Se for um filme motivador, igual Em Busca da Felicidade, por exemplo, quem já viu sabe que é um filme que te dá vontade de empreender. E foi um dos filmes no passado aí que me fizeram hoje trabalhar de casa, junto com a minha esposa, como terapeuta, e ter um canal no YouTube. E, claro que não foi só esse filme, teve muitos estudos além disso, técnicas de PNL e muito mais. Mas a questão que nós estamos tratando aqui é como certas coisas nos influenciam. A Jaqueline até lembrou sobre aí os jornais, como que eles impactam negativamente a vida das pessoas. Os filmes, se a gente escolher bem, ele vai nos impactar, fazer com que a gente fique mais triste ou mais alegre. Isso é um tipo de conexão que nós sentimos. Por isso, a música, logo, funciona muito bem. Então, ouvir músicas que são positivas, e a gente tem lá no nosso Telegram, a gente tem um Telegram, só que a gente vai desativar e vai abrir um outro. Mas no nosso Telegram atual, que está no nosso site, pessoascrescem.com.br, lá no Telegram a gente coloca gratuitamente músicas para que as pessoas consigam ouvir e também sair do estado para baixo, do estado de ansiedade. Por quê? Como a gente falou de uma conexão, né? A pessoa se conecta com uma música positiva, de músicas bem selecionadas, com letras e com ritmos, que faz com que a gente eleve a autoestima. E aí, com a autoestima elevada, a gente sempre lembra, o sistema imunológico sobe e a gente vence doenças, fica mais forte.
Isso. E essa listinha de música lá, tá, gente? São músicas selecionadas a dedo. É independente do seu gosto musical. Ali a gente trabalha muito com a letra, com a melodia, no sentido de animar mesmo, deixar a gente pra cima, tá? E o que acontece? Música, você tem seu gosto musical, beleza, mas a ideia é ser músicas positivas. Cuidado com música de sofrência, cuidado com música que vai te deixar pra baixo. E tem eu vou encher a cara, eu vou beber pra caramba. Tem algumas músicas que são bem melancólicas. Daí você fica longe, tá? Porque o efeito vai ser o contrário, vai te deixar bem pra baixo. A ideia é que fique positivo, né? Aí o que significa isso? Que eu vou ouvir uma música e minha ansiedade vai embora, minha depressão vai passar? Não, não vai. Mas pensa nisso, durante um dia, durante o seu dia, você passa ali um período, né? 24 horas do seu dia, o período você passa dormindo, mas o período que você está acordado, você é bombardeado com um monte de coisa ruim, com situações estressantes, problemas. E esse tipo de dicas que a gente está te dando aqui vão ser um combustívelzinho, vão te dando combustível para lidar com essas coisas que estão acontecendo, né? Não vai curar a sua ansiedade, mas vai te dar, recarregar a sua bateria, por assim dizer. Vai te dar aquele ânimo de pensamento positivo, de olhar o lado bom da coisa, sabe? De sentir a letra da música, você vai se sentir bem positivo. Ó, a Gisele aqui tá falando que baixou todas as músicas. Aí, ó. E as músicas são boas, gente. Impressionante. Tem músicas que são velhas, antigas, que você já ouviu um monte de vezes, mas que a gente não tem o hábito de dar atenção à letra da música. Quando você dá atenção, você percebe como a letra dessa música mexe com o seu emocional e faz todo sentido. Então, incentivo você a ouvir músicas. Se quiser essas músicas positivas, eu tenho o conteúdo lá no meu Instagram. A gente vai adicionando sempre mais músicas escolhidas a dedo, tá? Essas músicas vêm de um curso mesmo, PNL, porque a gente usa isso. Eu também uso, tá, gente? Essas musiquinhas, pra gente nos manter na nossa ansiedade equilibrada. Nada de ansiedade se extravasando, não. Então era isso que a gente tinha pra hoje. Mais alguma coisa? Só lembrando esse detalhe, né, que a ansiedade, é sempre bom de falar isso, tá, pessoal? A ansiedade, ela é normal, a gente tem que aprender a lidar com a ansiedade, mas a gente, com um tratamento terapêutico, a gente elimina o transtorno de ansiedade. E essas dicas de música, todas essas dicas aqui, elas já ajudam, como se fosse um bombeiro resfriando algo que está pegando fogo, né? Aí o pessoal, às vezes, dá na notícia assim, os bombeiros já estão resfriando a área. Às vezes, para que não aumente o incêndio. Mas combater, às vezes, precisa-se de algumas outras técnicas, precisa-se de alguns cuidados, como no caso que a gente está falando aqui sobre a terapia, né? E é isso que vai ajudar. Mas aí, quem quiser saber mais, pode entrar no nosso site, tem mais curiosidade lá, tem mais informações, tem mais ajudas gratuitas, que temos muitas. Pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pode falar conosco, que a gente vai estar ajudando aí de forma gratuita o máximo que puder. E é isso. Certo. Obrigada por quem assistiu. Entrou mais gente aqui, a Dai veio também assistir, a Gisele. Um monte de gente aqui veio participar. Obrigadão, sabe? Toda quinta às 19 horas. Toda quinta. Podem vir, convidem pessoas ansiosas que vocês conheçam para elas estarem aqui e poder aprender a lidar um pouquinho mais com isso. Tá bom? Obrigada, beijo para vocês e até quinta. Obrigado, até quinta que vem. Qualquer coisa, estamos aí. Abraço, pessoal.